Saudar a todos na graça e na paz de Jesus. A minha alegria é sempre de subir nesse púlpito, pegar a palavra de Deus. É sempre um desafio, mas eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco, pela sua graça, pela sua misericórdia, a fim de que saímos aqui edificados pela palavra de Deus. Gostaria de convidá-los para abrir as Escrituras lá na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versos de 9 a 12. Essa é a primeira oração que Paulo faz aqui nessa epístola. Diz assim o texto bíblico: por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, de toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos. Vamos orar mais uma vez? Feche os olhos. Pai de amor, obrigado pela tua palavra. Está aberta diante de nós, será exposta nesse momento, Deus. Peço que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, me use pela graça do Senhor. Abra também o entendimento dos meus irmãos, para que eles possam viver o texto bíblico. Para isso, que o teu Espírito Santo ilumine a mente de cada um. Abra também o coração, para que eles possam sentir, que eles tenham as mãos operosas, e nós tenhamos as nossas mãos operosas para agir, Deus, para que a sua igreja seja edificada na sua glória. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vivemos tempos difíceis. Acredito que desde o dia em que Cristo foi assunto ao céu, a igreja passa por dias difíceis. Mas eu estou vivendo, eu e você vivemos hoje nesse contexto, nesse mundo, e nós temos visto o amor pela Escritura e que o desejo por Deus tem se arrefecido no meio da igreja, tem sido trocado por desejos mundanos, por prazeres mundanos, tempo em que nossa visão tem sido desviada do autor e consumador da nossa fé para o consumo e prazeres desenfreados na nossa natureza pecaminosa. A igreja vive um esfriamento em questões espirituais, um aumento de questões físicas, administrativas, superficiais da vida. Não estou dizendo que é errado você desejar aí ter uma boa vida, mas o problema é quando a gente tira do nosso coração, do trono do nosso coração, Deus, e coloca essas coisas superficiais. Não se tem o desejo de conhecer a Deus, muito menos as Escrituras, mas se tem o desejo de conhecer ainda mais as possibilidades de se enriquecer, de ganhar muito dinheiro. Troca-se a figura do pastor conselheiro pela figura do coaching, troca-se o culto de pregação e oração pelo culto de prosperidade, riquezas, milagres e etc. Nós vivemos um tempo em que a doutrina da igreja tem sido esquecida, um tempo de esfriamento da fé. Irmãos e irmãs que outrora eram desejosos por buscar as coisas do reino de Deus, se empenhavam em oração, se empenhavam em buscar mais a Deus, em conhecer ao Senhor, hoje estão se esfriando na fé. Em tempos assim nós precisamos orar. E sobre o que nós precisamos orar? O que a gente tem que pedir?
pelo que devemos orar. Nessa carta, Paulo vai nos ajudar a lidar com essa questão. Nós temos aqui uma igreja relativamente nova na fé, irmãos novos que estão sendo sufocados por algumas heresias que estão tentando fazer com que eles percam ou se desviem do Evangelho da verdade, do Evangelho de Cristo Jesus. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. Quanto a isso, não há muitas objeções. Os crentes de Colossos eram novos na fé. Infelizmente, algumas religiões estavam exercendo uma grande influência nessas igrejas por onde o apóstolo Paulo passava, e a igreja de Colossos era uma delas. Paulo escreve aqui com o objetivo de encorajar esses cristãos de Colossos a viverem a fé em Cristo Jesus. O objetivo de combater o falso ensino que estava assolando essa igreja, que consistia aí de práticas legalistas, promessas místicas, rituais ascéticos, rituais esses que você se abdicava ou se isentava de alguns prazeres para poder se aproximar mais de Deus. E, por último, aí, conhecimento gnóstico, que era conhecimento espiritual, um conhecimento espontâneo que eles tinham, sem o qual, se você não tivesse, você não seria salvo. Então, Paulo queria mostrar para os crentes dessa igreja de tudo o que eles precisavam com relação à salvação, com relação às coisas espirituais. Eles poderiam e encontrariam em Cristo. Por isso a resposta de Paulo à heresia de Colossos, que foi assim, como ela ficou conhecida, foi a supremacia de Cristo e a sua obra realizada cabalmente, perfeitamente na cruz do Calvário. Do sacrifício de Cristo, os cristãos encontram gratuitamente tudo o que eles precisam pertencente à salvação, porque toda a plenitude do conhecimento de Deus reside na pessoa de Cristo Jesus. Essa é a ênfase da carta, a supremacia de Cristo, a sua total suficiência. Essa é a situação da igreja de Colossos. O falso ensino estava ameaçando essa igreja, e tudo o que sabemos acerca desse falso ensino é o que Paulo diz nessa carta. No primeiro capítulo, Paulo vai enfatizar então essa supremacia de Cristo, argumentando que ele é o fundamento para tudo aquilo que eles precisam. E ele também enfatiza que a absoluta supremacia de Cristo sobre todos os poderes, incluindo aqui o seu papel na criação e também na redenção da humanidade. Tudo o que realmente importa para o apóstolo Paulo, e ele diz agora aos seus irmãos, tudo o que importa é Cristo na vida. Especificamente no texto de hoje, nessa oração que Paulo faz, entre outras coisas, ele mostra para a gente pelo que nós devemos orar em tempos difíceis, tempos de esfriamento da fé, tempos de ataque, de heresia, de secularização, de relativização, de superficialidade da fé cristã. Então ele vai nos ajudar aqui. Por isso eu quero responder essa pergunta hoje: por que devemos orar? Enfatizando aqui o tema, a oração cristã. E o primeiro ponto que o apóstolo Paulo destaca, pelo que devemos orar aqui, é por conhecimento da vontade de Deus. Verso 9: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis o quê? Do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Primeiramente, o apóstolo Paulo se dirige a Deus agora de maneira reverente e pede que os colossenses sejam cheios, que eles transbordem do conhecimento, do pleno conhecimento da vontade de Deus. A palavra pleno aqui é pleroma, no grego, plenitude. Esse conhecimento não é um simples aprendizado abstrato, teórico, ou não é uma gnose misteriosa que os mestres gnósticos da época indicavam para os seus iniciantes, mas é o pleno conhecimento penetrante da revelação de Cristo Jesus, da obra redentora de Cristo na vida deles. É o resultado da comunhão com Deus que leva a uma comunhão ainda mais profunda. É um conhecimento que transforma a vida das pessoas, que transforma a mente, que também transforma o coração, e que isso resulta em atitudes práticas. Paulo deseja que os colossenses transbordem desse pleno conhecimento, justamente como os falsos mestres defendiam, mas
Ele pede que eles transbordem especificamente do conhecimento da vontade de Deus, e não das heresias e desses falsos ensinamentos que estavam assolando a igreja na época. Ele pede a Deus que os crentes de Colossos não sejam tragados ou sufocados, iludidos por esses falsos mestres que estavam tentando minar a verdade do Evangelho no meio daquele povo, daquela igreja. Esse pleno conhecimento da vontade de Deus consiste em duas coisas que Paulo aponta aqui: sabedoria e conhecimento. A palavra para sabedoria no grego significa excelência mental em seu sentido mais pleno. No Antigo Testamento, o conceito de sabedoria era de aplicar o conhecimento da vontade de Deus à sua vida diária, à sua vida prática. Sabedoria aqui é a habilidade de fazer uso dos melhores meios com o objetivo de atingir o alvo, o objetivo, ou seja, uma vida para a glória de Deus. Isso equivale aqui também em conhecimento espiritual, que é viver uma vida totalmente guiada pelo Espírito Santo, é ser instruído por caminhos de justiça, de integridade, de retidão, por obra, por ação do Espírito Santo, na nossa mente e no nosso coração. A nossa oração em termos de superficialidade cristã deve ser: Senhor, encha-nos do pleno conhecimento da Tua vontade, porque quanto mais eu conheço a Deus, mais isso reflete no meu viver diário, mais isso reflete na minha vida prática. Quanto mais eu conheço Jesus Cristo através da Sua palavra, através da Escritura Sagrada, mais sabedoria eu vou adquirindo, eu vou crescendo, eu vou ganhando maturidade cristã, mais conhecimento espiritual para lidar com as adversidades da vida. Isso me ajuda a viver de uma forma que eu alcance os meus objetivos como cristão. Isso faz com que eu entenda o significado existencial da vida. Por que eu estou aqui? Qual é o meu objetivo? Por que o Senhor me salvou? Quando eu entendo a vontade de Deus, eu vivo para a Sua glória. E como? Como que eu faço isso? Lá no meu trabalho. Como que eu faço isso? Eu vou picar o cartão na hora certa, eu vou sair na hora certa, eu não vou furar fila. No trânsito, eu vou respeitar a sinalização. Na rua, eu vou dar bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou ser um bom exemplo. E quando eu tiver a oportunidade de falar de Jesus Cristo, eu vou falar. Na escola, eu vou respeitar o professor, vou procurar ser o melhor aluno ou aluna da sala. Isso são marcas de pessoas que estão cumprindo, guiados pelo Espírito Santo, a vontade de Deus na sua vida. Estão sendo pessoas relevantes na sociedade, pessoas que dão um bom exemplo, pagam as suas dívidas. O segundo pedido que o apóstolo Paulo faz aqui, para que eles tenham uma vida digna do Senhor, versos 10 a parte A, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. O propósito prático aqui do ser pleno no conhecimento da vontade de Deus é de que isso vai produzir alguns resultados na nossa vida. É isso que Paulo espera dos seus leitores, é isso que Paulo espera dessa igreja. Aqui ele ressalta que ora a Deus para que os colossenses vivam uma vida digna do Senhor. Meus irmãos, uma vez que uma pessoa, um irmão, um crente, possui um verdadeiro conhecimento de quem é Deus, das principais doutrinas da nossa fé, ele sabe como tem que viver, ele tem provado dessas experiências no seu viver diário em comunidade, tem experimentado desse conhecimento. Isso deve então produzir uma vida prática. Eu não vou viver do jeito que eu acho que é certo, que eu tenho que viver. Eu vou viver do jeito que é certo viver. Se existe um Deus, existe uma maneira certa de se viver. E não é do jeito que eu quero, não é do jeito que você quer. Ter pleno conhecimento da vontade de Deus, a pessoa consequentemente deve viver de maneira digna do Senhor. Isso é lógico. Viver para o seu inteiro agrado.
Ele é conduzido aqui a uma vida prática a partir daquilo que ele acredita. Nós somos conduzidos a uma vida cristã prática a partir daquilo que a gente acredita. Por isso, se eu sou um cristão, eu vou viver como um cristão. Aquilo que pensamos, aquilo que professamos, controla as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos posicionamentos na vida. Os gnósticos diziam que na vida você poderia seguir duas direções. A primeira era o ascetismo, e aí a negação total da matéria, porque para eles a matéria era má. E segundo, aqueles que se entregavam a todos os prazeres do corpo, uma vez que a matéria é má e Deus não liga muito para isso, Deus se preocupa com isso, eu posso me entregar e viver do jeito que eu quero. Então esses eram os dois conceitos que estavam borbulhando, fervilhando naquela época. Esses eram os pensamentos deles. Era isso que estava tentando influenciar a igreja. E Paulo está dizendo que isso não é viver de modo digno do Senhor. Isso levaria a uma negação da verdade de Deus e da obra de Jesus Cristo. Porque uma vez que a matéria é má, leva o quê? A encarnação de Cristo. Ele se encarnou. A matéria é má. Qual que é o outro extremo? Se eu posso viver de qualquer maneira, eu me entrego aos desejos pecaminosos da minha vida. Isso não glorifica a Deus. Isso não é viver de maneira digna. Os colossenses devem andar em harmonia com as responsabilidades advindas desse relacionamento que eles têm com Deus. Andar em harmonia com aquilo que eles têm professado como igreja, a fé em Cristo Jesus. Nós devemos viver, irmãos e irmãs, de maneira que agrade a Deus, que glorifique o nosso Deus. Por isso, quanto mais conhecemos a Deus, mais nós iremos amá-lo, mais nós iremos servi-lo, mais nós iremos viver para o seu inteiro agrado, nas nossas palavras e nas nossas ações. É isso que Deus requer de nós. Os reflexos dessa ignorância acerca de Deus são terríveis. Vão nos conduzir por caminhos de perdição. Por isso que Paulo enfatiza tanto a importância de conhecer a Deus, porque isso vai refletir sim na maneira como você vive com os seus irmãos, na maneira como você vive lá fora. Isso vai refletir na sua vida. De acordo com o Novo Testamento, essa ignorância acerca de Deus gera idolatria, discórdia, falhas no caráter e mais ainda, chocantes imoralidades. A falta do conhecimento de Deus é também a causa de perseguição contra a igreja. Por isso que nós temos visto tanta perseguição contra a igreja de fora, principalmente no Oriente Médio. Irmãos e irmãs, nós estamos sofrendo por isso. Quanto mais crescemos no conhecimento de Deus, mais diferente nós seremos dos incrédulos que nos cercam, que convivem com a gente. Além disso, nós somos detentores de um conhecimento relevante que traz um significado especial para a nossa vida. E esse conhecimento é o conhecimento acerca de Cristo, de que Ele veio, morreu, verteu o precioso sangue para nos salvar, perdoar os nossos pecados. Isso deve fazer com que a gente viva de maneira digna. Quanto mais eu conheço ao Senhor, mais eu vivo de modo digno, mais eu faço as coisas com o objetivo de agradá-lo. Não é simplesmente pelo meu prazer. Eu não tenho que satisfazer o meu prazer, não. Eu tenho que viver aqui de maneira a satisfazer a vontade de Deus, não a minha. Por isso eu coloco as coisas do reino em primeiro lugar na minha vida. Por isso nós como igreja deveremos estudar, pensar, refletir, meditar sobre as coisas do reino de Deus. Como agradá-lo? Nós precisamos aprender a nos deleitar nisso como igreja, a entender que Deus está mais satisfeito quando nós estamos satisfeitos em servi-lo, em agradá-lo, em viver para o seu louvor, para a sua glória. Quando nós aprendemos isso, nós lutamos com todas as nossas forças contra aquele pecadinho de estimação que muitos irmãos e irmãs tentam aí alimentá-lo diariamente. Quando nós nos satisfazemos em Deus,
quando nós aprendemos sobre quem Ele é, nós vamos lutar para abandonar esse pecado que nos afasta do Senhor. Não vamos mais alimentá-lo. Se eu precisar perdoar o irmão, eu vou perdoar. Se eu precisar amar o irmão, eu vou amar. Se eu precisar conviver com ele, eu tenho que conviver. Por causa de Cristo. De outra maneira, nós não conseguiríamos. Nós só conseguimos viver em comunidade. Nós só conseguimos viver como igreja de Cristo por causa dele. Nós perdoamos, amamos, exortamos uns aos outros, ensinamos uns aos outros por causa de Cristo. Terceiro pedido de Paulo. Devemos pedir por crescimento espiritual. Verso 10 a parte B. Frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Essa aqui é a terceira petição. É que ele pede que os colossenses frutifiquem em boas obras. Eles devem produzir aqui frutos que agradem a Deus e também que abençoe os seus irmãos. Paulo vai contrapor aqui o ensino gnóstico mais uma vez. Ele diz que enquanto o gnosticismo dizia que a pessoa tinha uma gnose, ou um conhecimento instantâneo que iluminava ela de maneira instantânea, o apóstolo Paulo vai explicar que o pleno conhecimento de Deus, de sua vontade, é um crescimento contínuo. Isso aponta aqui para a doutrina da santificação. O verbo presente no grego indica a produção de frutos, sim, na nossa vida, de maneira contínua. É um crescimento contínuo, produtivo, progressivo. Por isso a palavra de Deus vai ensinar a doutrina da santificação, que é esse crescimento espiritual que nós teremos até o dia que nós cruzarmos a linha de chegada. Não existe perfeição espiritual aqui ou moral nesse mundo. As Escrituras não vão defender o que durante muito tempo nosso querido irmão e herói na fé John Wesley defendeu, que era a inteira santificação. Ou seja, a pessoa ser tão perfeita, mas tão perfeita, um ponto na sua vida que ela vai chegar e falar assim: eu já não peco mais. Isso não existe. Biblicamente isso não tem fundamento. Mas existe um crescimento contínuo, que nós chamamos de santificação. Esse crescimento do Senhor tem como consequência o crescimento em santidade. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu vou vivendo de maneira digna e mais eu vou frutificando em boas obras. Embora haja um crescimento constante acerca de Deus, o cristão nunca vai chegar a essa perfeição plena que é ensinada também pelos gnósticos da época. E aqui caminhamos de forma imperfeita, em direção à perfeição, crescendo e aprendendo. Tendo aqui as boas obras, tamanha importância na prática do nosso viver diário como cristão, a gente precisa definir o que são essas boas obras. E não é o homem quem define isso. O que define o que são as boas obras para nós são as Escrituras. Muito menos deve-se acolher a ideia de que toda obra é aceitável por Deus, desde que ela seja feita com sinceridade. O que a Bíblia ensina é que foi o próprio Deus quem fixou de antemão as boas obras para que pudéssemos vivê-las. Por isso a Escritura é crucial para nós quando nós vamos definir o que são as boas obras. E são elas aqui. Todas as ações de Jesus são conhecidas como boas obras. Então, se você é cristão, alcançado pelo Senhor, tem o Espírito Santo na sua vida, guiado por Ele, e você quer frutificar agora, crescer em boas obras, você vai olhar para Jesus Cristo. Tem que ser como Jesus. Aprender com o nosso mestre. O apóstolo Paulo fala de ajuda às pessoas carentes, especialmente aos nossos irmãos na fé. E a Bíblia vai definindo boas obras: a boa criação dos filhos, a prática da hospitalidade, o humilde serviço aos santos, a rejeição dos impulsos da carne. São boas obras. Esse tema vai ocupar um espaço notável na literatura paulina. Então, se você quer entender o que são boas obras, o que a gente precisa praticar, vá lá para as cartas de Paulo. Leia Colossenses, Filipenses, Efésios, Gálatas. Tem muita coisa lá para a gente aprender, para a gente colocar em prática como cristão, para que a gente seja boas testemunhas do Senhor aí fora, para que sejamos boas testemunhas.
irrepreensíveis, pessoas que vão marcar a sua geração por serem um reflexo de Cristo no mundo. Isso é uma responsabilidade nossa. Quarto pedido: fortalecimento no Senhor. Verso 11 diz assim: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. A súplica de Paulo aqui é para que os colossenses sejam fortalecidos espiritualmente no Senhor, mesmo em face aqui dos falsos ensinos que lhes eram propostos, mesmo vivendo numa cidade marcada pelo sincretismo religioso, pelo paganismo, mesmo vivendo sob ataque desses falsos mestres, dessas heresias. A oração de Paulo é para que eles fossem perseverantes e pacientes em meio a todo esse período conturbado que essa igreja vivia. Nós não estamos muito longe disso. Nós vivemos hoje também cercados por um contexto como esse. Sincretismo religioso, pessoas abandonando o verdadeiro evangelho. Vivemos hoje, eu estava lendo uma vez, talvez esse número tenha aumentado, mas hoje existem entre falsas religiões e seitas mais de 300 que usam a Bíblia como livro-texto. A gente está acostumado a ver os testemunhos de Jeová, os mormons aí pela rua, mas existem mais de 300 falsas religiões e seitas que usam a Bíblia como livro-texto. Tamanha é a nossa responsabilidade como aqueles que são detentores da verdade acerca de Cristo. Nós vivemos em um contexto pagão, vivemos em um contexto de imoralidade, vivemos em um contexto em que irmãos nossos estão sendo enrolados, estão sendo enganados por esses falsos mestres. Pode ter certeza que tem algum irmão ou irmã nosso aí que de vez em quando dá aquela passadinha lá na rede, né? Coloca lá para ouvir desses mestres dessas mega igrejas neopentecostais por aí. Então tome cuidado com o que você fica ouvindo por aí. Tome cuidado com esse falso evangelho que está sendo anunciado nas mídias. Cuidado, vá para a Escritura. As palavras gregas aqui para perseverança e paciência são sinônimos. Ambas significam firmeza e fortaleza. Ou seja, são qualidades de quem não desiste, mesmo sendo prolongado aí o combate, mesmo sendo demorado o livramento, essas pessoas persistem. Por isso que Paulo utiliza esses termos, considerando a força dos apelos e dessas ameaças que se apresentam continuamente diante do crente. Essas duas virtudes são essenciais para nós como igreja, para a nossa vida. Contudo, sua fonte não está no próprio cristão, não está em nós mesmos. Ele não é capaz de produzir paciência e perseverança por si mesmo. Por isso, os crentes têm que o quê? Se fortalecer com todo o poder no Senhor e na força do seu poder. Do contrário, não haverá firmeza. Do contrário, nós vamos sucumbir. A intensidade do poder necessário para que o crente persevere é descrita aqui nessas palavras, segundo a força da sua glória. É esse poder infinito que Paulo quer que atue nos Colossenses, fazendo-os perseverar. E é esse poder que deve atuar em nós, nos capacitando. Nada menos que isso protegeria eles da apostasia. Nada menos do que isso. Aliás, os crentes modernos que anseiam testemunhar aí grandes manifestações do poder de Deus fariam bem contemplados aqui na vida daqueles que, mesmo sob intensa oposição, têm perseverado na fé e na piedade, mesmo em meio às lutas, têm suportado firmemente, têm se colocado diante do Senhor, têm proclamado a fé em Cristo. Nós temos irmãos e irmãs que são exemplos para nós aqui. Mesmo em meio às lutas, têm o desejo de pregar o Evangelho, passando por doenças aí terríveis, têm proclamado o Senhor, têm anunciado a palavra de salvação. Precisamos aprender com esses irmãos e irmãs.
quiser um negócio mais radical ainda, você vai ler aquelas histórias dos nossos irmãos que estão sofrendo por causa do Evangelho lá no Oriente Médio, para ver se a gente toma jeito e cresce, para ver se a gente muda algumas atitudes que são contrárias à palavra de Deus. Nós precisamos crescer como igreja, para superarmos os dias maus, as dificuldades que estão se aproximando cada vez mais, o cerco está se fechando cada vez mais, dia de esfriamento espiritual, superficialidade da fé cristã. Precisaremos confiar em Deus, sendo fortalecidos pelo Senhor na força do seu poder, com perseverança e também com muita humildade. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas da igreja, os nossos irmãos, já não estão mais suportando essa doutrina, os ensinamentos bíblicos, os valores, os princípios que a gente expõe aqui. Começou um tal de relativizar a fé, com aquelas famosas frases: isso não tem nada a ver. Você pode viver do jeito que você quiser, Deus te ama do jeito que você quer, você vem, você vive do jeito que você quiser, não precisa não precisa ser educado, não precisa crescer, não precisa fazer nada, só com os braços entubando. Deus te ama desse mesmo jeito e vai te salvar assim mesmo. A gente começou a relativizar, a secularizar aquilo que para os nossos antepassados era tão precioso, ter uma conduta ética diante da sociedade. Hoje os crentes já nem ligam mais, tem nome sujo. Seu vizinho nem sabe mais que você é cristão. Ensinos que não são fundamentados nas Escrituras, ensinos que pervertem a verdade do Evangelho. Nossa oração deve ser: Senhor, fortalece-nos em Ti, e na força do Seu poder, de perseverança e longanimidade, ou nós vamos sucumbir junto com esse mundo, nós vamos morrer, a nossa fé vai se esfriar junto com eles. Por isso nós precisamos tomar cuidado, pedir por fortalecimento no Senhor e na força do Seu poder, com perseverança, com longanimidade. Quinto e último pedido. O apóstolo Paulo sempre coloca isso nas suas cartas, nas suas orações: sempre dar graças ao Pai por tudo isso. Paulo pede que os colossenses sejam agradecidos a Deus. Ter uma vida de ingratidão é a pior coisa que pode existir na vida de um crente, de um cristão. Pessoa ingrata, vem com a cara fechada, não vem com essa alegria no coração. Eu sei que tem gente que está cansado, não estou falando disso, está cansado, mas aquele negócio vem com aquele peso, sabe? Não queria ter vindo hoje. Pessoas que não são agradecidas